Então, tranquilo, cansado, sexta-feira, né? Vale a pena isso daí que vocês estão fazendo, muito bom, viu? Gente, quem que tava na aula de atualidades comigo? Você tava, né? Tava, não tava, não tava e não tava. Pronto. Pessoal, me chamou André, tá? O apelido é Salada, então ficou André Saladas, professor de Geografia também, Geografia de Mato Grosso. E estamos aí nessa jornada. A gente vai ter 2 encontros com essa turma, encontro de hoje e o encontro da semana que vem também na sexta-feira. Salvo engano, eu acho que é sim, né? Então vamos lá, dar play na aula. Como é que tá a turma? Tá assim só vocês mesmo ou é porque é sexta? Ah, já deu 7 horas. Galerinha sai do trabalho, plantão. Plantão tá o quê? 6 às 6, 7 às 7? 7 às 7? Ah, é por isso. Mas vamos lá, eles não vão perder não. Vão chegar aí, dá para recuperar muita coisa. Geografia do Mato Grosso. Pessoal, a gente começa assim, com informações bem básicas mesmo, tá? Da geografia do Mato Grosso. O tamanho dele, quem que faz limite com o estado, a população, tá bom? Quantidade de municípios. E são informações dependendo da banca que pegarem vocês, tá? Tem umas bancas que, beleza, boa noite, Joy. Tem umas bancas que são banca Google, né? Vai lá, informação do Google e coloca na questão. Tem umas bancas que são mais acadêmicas, tá? A famosa banca Google, isso daqui vocês tendo aí na cabecinha, tranquilaço, vocês conseguem responder, tá? Inclusive, muitas informações, até mesmo por serem moradores, né, daqui da capital, vocês conseguem gabaritar, né? Mas se for uma banca que vá puxar questões mais complexas e tal, é bom a gente dar uma aprofundada, tá? Então, por isso que o material que eu preparei para hoje e para a semana que vem, tem alguns pontos aí que tem bastante conceitos, palavras técnicas, tá? Precisa de domínio de alguns processos, beleza? Mas vamos lá. Área do nosso estado, 903, vamos arredondar para 900 mil quilômetros quadrados. Claro que o exato 903,3 mil quilômetros quadrados. Mas lembrou do 900, quase 1 milhão, show de bola, tá? Faltou pouco para 1 milhão de quilômetros quadrados. Isso faz do nosso estado terceiro maior do Brasil. Gente, isso é muita coisa, o tamanho do nosso estado. A gente só começa a perceber o tamanho dele quando a gente faz uns comparativos mais loucos. Por exemplo, Europa é um continente famoso, tranquilo? Beleza, Europa famoso, tem Alemanha lá, tem França, Inglaterra, né, os nossos colonizadores, Portugal. Vocês acreditam que se o Mato Grosso fosse um estado da Europa, com exceção da Rússia, ele seria o maior país da Europa? Se o Mato Grosso, o estado do Mato Grosso, o estado unido da federação, fosse um estado, país do continente europeu, que é um continente, ele seria o maior país da Europa. Imagina, Mato Grosso, qual que é a maior potência da Europa, maior país, Mato Grosso? Vai nesse sentido, né? Isso daí é por causa de referências, tá, gente? Quando a gente olha o nosso estado dentro do Brasil, pô, show de bola, ele é grande, pô, mas tem maiores, né? Tem o estado do Amazonas, tem o estado do Pará, que são os únicos dois, inclusive, que são maiores do que o nosso, né? Mas é porque o Brasil é grande também, o Brasil é muito grande, tá? Quando a gente faz outros comparativos, a gente vê que o estado do Mato Grosso, ele é grandão mesmo, assim, sendo só apenas uma unidade da Federação do Brasil, tá? Sobre a Europa, com exceção da Rússia, né? Porque a Rússia é tão grande que ela é a Europa, ela é a Ásia, ela é quase o mundo inteiro. Ó, limites territoriais. Limites, gente, a gente pode falar das nossas fronteiras, né, ou da nossa fronteira com outro país, que é apenas Bolívia, somente Bolívia. Tomem cuidado com algumas informações aí afirmativas, né, aquela famosa questão, das afirmações acima, julgue, não. Né, pode aparecer aí outro país, né, que você possa, faz sentido, Paraguai não é longe, né, mas ó, foca com a Bolívia, lembra ali da fronteira com Cáceres, né, São Matias, que tá tudo certo, beleza? E é só ela mesmo. E aí a gente vai ter as fronteiras, as nossas divisas da região norte, vamos lá, somos uma das 4 unidades da Federação do Centro-Oeste, tá, gente, que é a região a qual está o Mato Grosso. E aí, a região, quando a gente fala Centro-Oeste, é um processo de regionalização feito pelo IBGE, então, ou seja, são as regiões oficiais
do nosso país, mas não únicas, tá? Existem outros autores que vai dividir o país também, beleza? Então tome cuidado aí se falar Mato Grosso aí, na verdade em todas ela está na região centro-oeste. O Pedro Pinches, que é um outro cara que faz uma regionalização que é bem discutida, que já caiu em simulado, não, perdão, em concurso, né? Mas ambas as outras regionalizações vai aparecer como centro-oeste também, tá? Tome cuidado com isso. Aparece, mas outras regiões vizinhas muda de nome, como vai pegar a região sul e sudeste vira região concentrada, por Milton Santos. Por Pedro Pinchas, pega uma parte aqui e vira centro-sul, inclusive corta o próprio estado do Mato Grosso, tá? Mas, via de regra, foca aí na região centro-oeste, a região, pelo IBGE, que é oficial, tá? Os nossos vizinhos do norte, tá? Que é onde a gente tem o maior número de vizinhanças do Mato Grosso, são do norte, beleza? Então a gente vai pegar um esqueminha imagine que você conhece uma pessoa que se chama Rosana, Rosângela, Romilda, nananã, Rô, apelido de toda Rô, alguma coisa é Rô, virou apelido, né? Ela ama culinária exótica, ela gosta de comer pato, coisa doida, né? Já comeram pato? Você já comeu pato? Ah, que legal! Olha, gente, eu nunca comi. Ai, é verdade, ó. Verdade. Bem tradicional. Bem cara do norte, né? Aí, ó, pronto. A Rô é de Rondônia, né? Inclusive, você virou a Rô da aula de hoje, tá? Tudo bom, Rô? Seja bem-vinda a mais uma aula. A Rô, ela ama comer pato, com tucupi, né? É tucupi, né? Que fala? Mas a gente vai falar a Rô ama pato, beleza? Pronto, a nossa colega, que é do norte, virou todo o nosso grupo de vizinhança do norte, que é o mais difícil de lembrar, porque é o número maior. Rô ama pato. Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins. Lembra, vizinho do norte, Rô ama pato. Tá? E aí sobrou quem? Vizinhança do centro-oeste mesmo, né? Que o nosso vizinho de centro-oeste vai ser aí Goiás, e ao sul a gente vai ter o nosso vizinho Mato Grosso do Sul, o dissidente, né? O rebelde, né? O Mato Grosso do Sul, que já fez parte da gente. Pronto, a gente completou todos os nossos limites. Um país, 4 estados ao norte e os 2 vizinhos de região, também que são da região centro-oeste, Goiás e Mato Grosso do Sul. Fechou? Bem basicão mesmo, os limites. Os vizinhos do centro-oeste são esses daqui, Goiás e Mato Grosso do Sul. Rondônia, Tocantins. Pronto. Rô, Amapato, daí foi Goiás e Mato Grosso do Sul, tá bom? Do centro-oeste a gente só não faz vizinhança com o Distrito Federal, porque ele é um encravadinho. Ele está lá no meio de Goiás e ele só faz vizinhança com Goiás mesmo, porque está no meio do Goiás. É isso. População estimada, tá, gente? Isso daqui é uma estimativa, porque faz tempo que ninguém para contar. Quanta gente... quanto mora aí, né? Quantos cabeçudinhos tem aí nessa casa? A contagem da população é feita pelo censo demográfico, que é decinal pelo IBGE, isso é um orientativo, né, não é uma obrigação, e a gente está aí sem censo há 12 anos, tá bom? Mas dos últimos censos, o nível do crescimento, matemático, estatístico, calcula, divide, soma, blá, blá, e traz estimativas, tá? Os cálculos estatísticos apontam, fechando 2021, tá, gente? Isso daqui é bem atualzinho, mais de 3,5 milhões de habitantes o estado do Mato Grosso. Não é uma superpopulação, tá? A população aqui é rarefeita, ou seja, baixo povoamento, quando a gente pega o tamanhão dele. E você distribui a população, claro que a população não está distribuída, né? Ela está bem concentradinha, né? Capital e aí algumas cidades ali, agrupa ali a maior parte da população. Mas quando a gente faz um cálculo básico de dividir a população pela área, a gente vai ter um baixo povoamento, tá? Isso é um conceito demográfico que às vezes ele vem cobrar. Mas quanto a isso, falou em povoamento e em populoso, pode falar, Mato Grosso é pouco povoado ou pouco populoso. As duas estão certas. Porque a população absoluta do estado é baixa e a população relativa, quando a gente considera a área dele, também é baixa.
Então, quanto a isso, vocês não vão entrar em confusão quanto a esses dois conceitos. É pouco nos dois, de boa? 141 municípios. Ó, hoje é até que um número legal, razoável. Mas, galera, para chegar a esses 141, se a gente for considerar, vamos lá, estamos no ano de 2022, as últimas 4 décadas, a gente teve uma disparada de criação de município, coisa louca. Isso tem a ver com algo que vocês vão, vai entrar na cabeça de vocês de boinha, vocês vão sacar, há uma década, de 1970. Galera, hoje, geografia é o quê? Estudar o espaço geográfico, né? A dinâmica do espaço. O que está acontecendo, como que é o transporte, aonde que as pessoas estão, como que elas vivem, aonde que estão as cidades, o que fazem economicamente, né? Como que está a relação com a natureza, como que é a natureza desse espaço, beleza? Então, ou seja, espaço, 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 tá? As principais consequências que fazem a gente ter o espaço geográfico do Mato Grosso, como é posto hoje, com todos os elementos, a economia, a agropecuária, a população, tá? As transformações nos habitats, na vegetação, nos domínios. Década de 70 explica quase tudo, tá bom? Então coloca aí que década de 70, gente, apareceu nessa alternativa década de 70, olhe com muito carinho, tá bom? Que as principais transformações aconteceram a partir da década de 70, tá? Continuamos. Outra informação importante que vai definir muita coisa, posição do Estado. A posição do Estado é extremamente estratégica para quase tudo. Para produção, para biodiversidade, beleza? Para diálogos comerciais com os vizinhos, né? A posição do Estado é extremamente estratégica. Para entender por que não tem montanhas, para entender por que não tem terremoto de alta magnitude. A posição do Estado, ela é bem interessante. Tanto é, se a gente observar nesse mapa, o nosso estado está bem posicionado, não é no centro do Brasil, não. Quando a gente olha só no Brasil, a gente é centro-oeste. Falou oeste é canto, meteu a gente para o canto. Mas se a gente for olhar a posição do nosso estado na América do Sul, gurizão, respeita que aqui é centrão, né? Aqui é o centrão da América do Sul e não existe nenhum outro lugar da América do Sul que é mais centro da América do Sul do que o Mato Grosso. Beleza? Então, esse caráter de centralidade, ele é muito expressivo no nosso estado. E isso vai responder muitas coisas ao longo das nossas aulas, tá? Posição estratégica muito interessante. Ó, inclusive, o centro geodésico, que é exatamente a metade do caminho, na parte mais central da América do Sul, quando você vai tirar uma fita métrica do litoral do Oceano Pacífico ao litoral do Oceano Atlântico, bate certinho no centro geodésico, e que fica na frente da Câmara dos Vereadores. Tem um monumento lá. Qual que é o monumento que tá lá agora? Porque já mudou, né? Trocou. Boa noite. Tá. Direcionando as distâncias. Olha que legal. Tá? Então, centro de tudo mesmo, e é isso, é estratégico. E, inclusive, pela posição geográfica, a gente percebe que a diversidade ambiental, ou seja, a biodiversidade do estado, ela é monstro, tá, gente? Pô, para eu preparar uma aula de geografia do Mato Grosso para vocês, juro para vocês, né? Porque eu sou professor de geografia, não é de boa, vai, cola slide aí, sai colocando um monte de imagem aí que tá tudo certo. Não, é difícil. É um trampo, é um rolê, porque o Mato Grosso é um país, velho, pra você trabalhar geografia. Tem de tudo. Tipo, pô, biodiversidade. Dos 6 biomas do Brasil, 3 tem aqui, né? Então, para você olhar as características de cada um, como que o Mato Grosso interage com esses biomas, é um rolezão, tá? Mas isso é muito legal, que torna o esforço de vocês mais recompensatório, né? Seja mais interessante, porque qualquer pessoa cair de paraquedas, for fazer, imagina, se for de fora, inclusive, vai rodar, tá? Não vai ser tão simples resolver, inclusive se for uma banca mais chatinha, tá? Então, diversidade aqui marca bastante, beleza? É um estado com uma elevadíssima biodiversidade, como poucos, tá? Do Brasil. Eu me arrisco a falar que é, inclusive, com a maior biodiversidade do Brasil, quando a gente considera a transição dos biomas. Não tem nenhum outro estado que aloja tantos biomas quanto o nosso, tá? O estado do Amazonas, que ele é grandão, ele é concentrado à floresta amazônica, né? O estado do Pará, a floresta amazônica dialoga com o Cerrado, mas o nosso estado, ele tem floresta amazônica, ele tem Cerrado, ele tem Pantanal, tá? E tem uma galera aqui que está estudando.
Ó, maior produtor de grãos, né? Isso vocês estão cansados de saber, vocês ligam no jornal, vai estar aparecendo essa informação. Isso daqui determina muita coisa, tá? Quando a gente olha, pô, maior produtor de grão, pá, grava nessa década, muito importante nisso, década de 70. Eu vou bater nesse quadro na década um monte de vezes, tá? Vai até gastar o quadro, de tanto que a gente vai sinalizar, tá? O maior produtor de grãos, isso disparado mesmo, a gente sabe qual que é o principal grão, né? A gente sabe que é a soja, beleza? Mas vamos gravar um triozinho importante, ó. Gente, tinha um gato, agorinho, um gato amarelo que estava aí. E, sério, estava sentado lá, olhando o WhatsApp, nananá. O gato veio, começou a cutucar a cadeira, pulou no meu colo, o gato. Aí eu falei para ele, quem que você é? Né? Você sair, né, fazendo isso, vai me sujar de pelo, essa coisa toda. Aí ele me respondeu, sou Miau. Deu, uai, meu filho, você é doido? Ele falou, uai, você não é professor de geografia? Você não sabe qual que é os principais produtos da agricultura que é produzido no estado do Mato Grosso? Não, você não vai falar isso para a gurizada aí, para a galera do SES? Eu falei, então tá bom, obrigado, agora pode descer. Daí ele desceu, a gente se cumprimentou, a gente vai se falar semana que vem de novo, tá? Então ele me falou o quê? Que você tem que lembrar dele na hora de falar quem são, quais são os grãos que o Mato Grosso é líder e tal. De forma geral ele é líder, mas quais são os principais? O principal é a soja, seguido por milho e depois o algodão, tá bom? Somial, lembra do gatinho. Somial, soja, milho e algodão. Santo gatinho, olha só, né? Do nada o gato vem e dá um lance desse aqui para nós. Vamos lá. Rebanho bovino, tá, gente? Se o gato chamou atenção porque ele é miau, beleza, é porque ele não viu o tanto de boi que tem nesse estado, né? E tem muita gente virando boi. Mentira, não tá não. Mas é porque eu não gosto de perder piada, gente. Desculpa, por mais sem graça que ela seja. Mas vamos lá, tem muito boi mesmo. A população bovina do estado do Mato Grosso, o Brasil de forma geral. Isso daqui na aula de atualidades eu lembro que eu falei disso, cara. Não pode passar batida essa informação. O Brasil, de forma geral, a população bovina do Brasil já é superior que a população de pessoas, né? De indivíduos. No Brasil já é maior. Tá? O Brasil já supera 230 milhões de cabeças de gado, 220 alguma coisinha em pau. E tem 214, 215 milhões de habitantes. Então, beleza. Bom, professor, e qual que é a relevância disso? A relevância é de que a gente tem o maior rebanho comercial do mundo. Tá? A gente só perde para a Índia, que eles não curtem muito abater para vender o gado, né? O gado é uma divindade lá para eles, tem toda a questão cultural, religiosa. Enfim, mas rebanho comercial, o Brasil tem o maior do mundo. E dentro do Brasil, o Mato Grosso é o que tem o maior. Tá? A gente já superou os 30 milhões de gado. Se o Brasil tem mais gado do que gente, o Mato Grosso tem quase 10 vezes mais gado do que gente. A proporção do Brasil já era assustadora, a do Mato Grosso vira monstruosa, tá? Disparado. E foi eu acho que 2002, 2000, não sei o que lá, já tem um tempinho aí, salvo engano, no mínimo uns 10 anos para cá, o Mato Grosso já pegou a dianteira, ó, e disparou, tá, gente? É disparado o maior produtor de carne, maior disparado rebanho bovino, porque uma coisa é você ter o rebanho, outra coisa é você abater, tá? Ah, professor, você vai criar para quê? É porque tem um lance aí nessa questão da criação. Uma coisa é você ter um gado que é de criação extensiva, solto, tá lá, vai lá e come um capinzinho, come outro capinzinho, sobe um morro, esse gado para engordar vai demorar, que ele vai andar muito, vai subir e tal, e daí ele vai queimar muita caloria. Gente, o que a gente faz para engordar? Não, ração não. Eu como comida normal, não como ração não. Eu tô falando nós. Ó, o que a gente que a gente faz para engordar? Come ração, uai. Você quer engordar? Ó, mas vamos lá. A gente, para engordar, a gente fica paradinho, liga o Netflix, né? Abre um refri, uma cerveja para quem gosta, assa uma carne, come 10 pão por dia, com muito ovo, com muita gordura. A gente engorda. É rápido e fica parado, por favor, não se movimente muito, tá bom? Senão você vai queimar calorias. A gente sabe, né, essa relação aí da queima energética e consumo energético, é isso. O gado, quanto mais ele anda,
mais caloria ele queima, então isso vai fazer o quê? Demorar para ele chegar a um peso ideal para ser abatido. Então, nem sempre a quantidade de gado vai definir a quantidade de abate. É preciso coincidir, vocês estão percebendo que é uma relação, é uma estatística, coincidir um crescimento rápido para você ter um volume legal de abate. O Mato Grosso coincide isso. Tem muito boi e o abate do Mato Grosso está cada vez mais empresarial, assim é chamado, os rebanhos empresariais, que tem todo um cuidado veterinário, de pasto, de confinamento, quando é de confinamento, ração, igual a gente. Hum? Claro, que a gente pode ver dos grãos, né? A gente produz, né, muita matéria-prima, beleza? Enfim, então o rebanho bovino chamou muita atenção também, tá, galera? Isso aqui é bem beabá mesmo, que é para vocês nunca mais esquecerem. E, claro, se a gente, poxa, produz muita coisa, né? Grãos, o somial, entenda que essa produção aqui, ela é feita em latifúndios, está escrito ali. O que são latifúndios? São grandes propriedades de terra, porque a gente possui uma agricultura mecanizada, tá bom? A produção, ela é tão bruta assim, então, em números gerais, ela é elevada porque há muita produção e também há muita produtividade, que é a produção pela área, tá, gente? Então, se a questão falar há muita produtividade, tá certo. Produtividade é eficiência de produção. E se há muita produção, também tá certo, tá bom? Latifúndio é grande propriedade. Inclusive, esse prefixo, lati, tá? É prefixo que vai determinar algo que é grande. Vocês vão ver mais para frente, quando a gente for falar de vegetação. Lá na Amazônia tem umas folhas largas que precisa evaporar muita água, porque tem muita água lá. A gente chama de latifoliada, então, ou seja, folha grande. Aqui, fúndio, latifúndio, fúndio de fundiário. Fundiário é propriedade rural. Então, ou seja, grande propriedade rural. Gente, eu estou falando isso, coisa mais de 1.000 hectares, tá? Coisa grandão mesmo, coisas gigantes, beleza? Tem muito. Concentração, estrutura fundiária, ou seja, a correlação da distribuição de terras, propriedades rurais no nosso estado é altamente concentrado, tá? Quando a gente coloca a relação aí, tem muita terra na mão de poucas propriedades, tá bom? Nessa agricultura. E isso daí gera toda uma discussão agrária, tá, gente? Tipo, porque a questão da agrária tem tudo um histórico, né? Quando começou a concentração, nananana, tem toda uma discussão, uma polêmica por trás disso. Isso daqui eu sempre gosto, vocês sempre vão ver isso, tá? A força que move tudo. Existe uma força que move as transformações no espaço, tá, gente? Tipo, por que está acontecendo isso? Por que se transforma para isso? Né? Por que vão construir aquilo? Tá? Existe uma força-mãe, uma força motriz, e ela é a econômica, tá? E a força motriz econômica no nosso estado, quem puxa todas as transformações econômicas no nosso estado é o agronegócio, tá? Tudo vai girar em torno dele. Quando a gente vai ver questão urbana, tais cidades cresceu, criaram muitas cidades, agronegócio. A indústria, agronegócio. Ué, professor, como assim indústria agronegócio? Uai, produziu bastante milho, vamos transformar esse milho em ração? Vamos transformar esse milho em alimento? Vamos transformar esse milho em energia? Etanol, né? A gente viu, show de bola? A gente tem uma agroindústria por trás, beleza? A energia em função do agronegócio, ou o agronegócio gerando energia. Tranquilo? Olha só, tudo vai estar correlacionado, tá, gente? Questões ambientais, e aí, o que está arregaçando com o cerrado? Agronegócio. Vai estar vinculado a ele também, beleza? Transporte, e aí a gente precisa de mais transporte para quê? Para o agronegócio. De boa, gente? Então, tudo, lembra, gente, vai problematizar. A questão vai problematizar, que é uma reflexão sua acerca de uma alteração dentro do estado do Mato Grosso. A alternativa tem que te levar à força-mãe. Vai estar, de alguma forma, dizendo sobre o agronegócio. De boa, gente? E aí, a década de 70. Tá aí a década de 70 no quadro, na tela. Beleza? A gente não pode esquecer da década de 70, ela é bem importante mesmo para nós. Gente, eu vou escrever meu nome, porque eu acho que o pessoal está chegando.
L sobre o outro, que moagem. Gel. Pronto. Salada. Ah, de tudo que a gente produz. De soja, de milho, de ração, né? Ah lá. Gente, década de 70, galera, mas as transformações, é claro, a força motriz, econômica e tal, mas além do interesse, existe a viabilidade. Tipo, interesse, vamos fazer o estado do Mato Grosso produzir em larga escala. Era mais ou menos esse o interesse. A questão é viabilidade. Como a gente vai viabilizar isso? Tipo, vai lá, enche, vai lá, produz aí. Tá, mas eu vou produzir com o quê? Cadê minha enxada? Cadê minha semente? Cadê a estrada para eu andar com a minha carroça? Por mais simples que seja a produção, você precisaria o mínimo de viabilidade. Mas, tem que produzir bastante. Então, a viabilidade tem que ser macroestruturas, tem que ser coisas grandes. Vamos fazer aqui para produzir uma porrada de soja, uma porrada de boi. Então a gente vai precisar de uma porrada de estradas, a gente vai precisar de uma porrada de energia, a gente vai precisar de uma porrada de coisa, entendeu? A viabilidade, ela vai trazer muitas transformações aí. E aí os interesses começam... Gente, os interesses são multiescalares, tá, gente? Eu até vou escrever essas palavras. Década de 70, houve interesses multiescalares. Multiescalares significa que são várias escalas. Tipo, professor, que escala? Desde uma escala estadual, desde uma escala nacional, federal, olhando o país, desde uma escala mundial. Sim, o interesse que viabilizou todo esse pampeiro a partir da década de 70, que a gente vai ver muita coisa ainda aqui, teve interesse de várias escalas, multiescalares, tá? Então, teve uma convergência, tá? De entrega, de interesse, de ações. Eu estou falando isso desde o poder público, tipo, do poder público, do governador do estado do Mato Grosso se interessar em viabilizar, do presidente do Brasil se interessar em viabilizar, de uma ordem, uma força econômica mundial, externa, muito forte mesmo, se interessar e viabilizar. E a gente vai contar essa história agora, tá? Primeiro, projetos federais de integração. Década de 70, governo militar, e a gente estava no momento de Guerra Fria. O que era a Guerra Fria? Era o pampeiro que estava rolando no mundo, o mundo dividido. Uma parte do mundo estava sob influência da União Soviética, né, ex-república, ex-União Soviética, outra parte ali sob influência dos Estados Unidos. Eram os dois líderes de dois grandes blocos socioeconômicos. O sistema, de um lado, o bloco capitalista, e outro bloco socialista. Cara, forças antagônicas. Né? Polêmicas à parte, mas forças que tinham interesse e ideia para o mundo totalmente opostas. Enfim, e eles disputavam o território. Então o território era poder. Você ter a influência do espaço era uma forma de você ganhar campo, como uma batalha mesmo, jogo de war. Porque quem já jogou war, é você tentar ganhar território. É isso. E aí, com um pouco de receio, né, de acontecer alguma coisa, então fica tudo muito delicado na sociedade, né? Um pouco de receio, meu Deus do céu, e se Brasil for atacado, e se não sei o que lá, não sei o que tem, poxa, e o território do Brasil está integrado? Existe um processo de integração, um diálogo da região norte com a região sudeste, um diálogo da região nordeste com o sudeste, com o centro-oeste, com o norte, com o sul. Existe essa integração? Não existe. Até hoje, tá bem capenga. Agora imagina, década de 70, não existia. Era uma galera concentrada de indústria lá no sudeste, principalmente em São Paulo, uma galera ali com acumulada, condições econômicas meio zoada no nordeste, o sul plantando comida para quem estava produzindo a indústria, e um pedação aqui no centro-oeste e norte com os vilarejos. Quase ninguém. E aí? Vamos fazer um projeto para integração. Vamos integrar essas áreas aí, para dar uma unidade no país, né? Para qualquer pampeiro aí, a gente não perder um pedação da Amazônia desse, né? E aí
como que eu vou viabilizar? Estrada, eu tenho que chegar primeiro. Então, dentro de um projeto de integração, de desenvolvimento, de colonização, que você quer desenvolver um certo espaço, isso seja de ordem estadual, federal, como que faz parte do nosso contexto, velho, você tem que chegar lá. E como que a gente chega lá? Com vias. Seja essa via uma rodovia, seja essa via uma ferrovia, seja essa via uma hidrovia, tá bom? Mas você tem que chegar de alguma forma, você precisa viabilizar isso, tá? Então começa aqui, ó, a gente tem um exemplo, deixa eu ver se eu coloquei, não coloquei. Ah, mas vocês sabem, qual que é essa BR? Não. Ó, esqueminha, galerinha. As BR, rodovia, de forma geral. Não, mas já acertaram. Não acertaram de primeira, mas já acertaram. Ó, as rodovias, quando ela começa com 1, ela vai de norte a sul. Começa com 2, ela vai de leste a... Opa, deu tracinho. A oeste. Ou vice-versa, tá? O inverso também é verdadeiro. Quando começa com 3, ela é diagonal, tá? Ela faz o X. O que é isso? Ela vai ou de sudeste... oh, meu Deus, eu coloquei no silencioso esse negócio. Ou de sudeste a noroeste, ou de nordeste... Ficou pequenininha aqui, tá, gente? Ou de nordeste a sudoeste. Ela vai ter traçados diagonais, beleza? Ah, professor, eu vi uma que começa com 4. E aí? Ela é de ligação. Ligação do quê? Uai, dessas aqui. A quem fizer interesse. Se estiver passando uma 364, 163, está longe. Quero ligar uma outra. Pum. Começa com 4 alguma coisa. Ah, professor, tem umas que começa com 0. E aí, essa é o quê? É até a capital. Eu ia ter dado mais espaço aqui, ficou tudo meio que enxuchado aqui. Então, ó, você vê um mapa, gente, seja estadual, seja federal, tem um traçado rodoviário e está perguntando para você que rodovia que é, você pode fazer nem ideia de que rodovia é, da onde que é esse local, mas se tiver uma rosa dos ventos apontando norte para cima, você consegue se localizar, você vai pelo menos saber com qual número ela começa. Por isso que essa aqui, então essa aqui começa com o quê, gente? Qual número começa? Olhando essa lógica aqui. Essa daqui tá qual traçado, gente? Norte e sul. Norte e sul é 1. Aqui norte e sul 1. A 3, ó, nordeste e sudeste. Diagonal. A 3 é quando é diagonal. Se ela tivesse aqui, ó, atravessada, tchá! Como tem uma, a primeira vocês falaram, 364, ela é diagonal. Ela vai fazer a diagonal, tá? Começa com 3. Sempre na diagonal com 3, fez certinho. É claro, né, gente? Ela tem que respeitar o espaço geográfico. Não tem como a gente, né? Vai ter que passar por uma ponte, desviar de um morro, né? Chegar numa cidade que é ponto de apoio. Então, tipo, ele não vai simplesmente dar uma madeirada num território, fazer uma BR, tá bom? Então, sempre vai fazer algumas coisinhas, mas você tem que olhar aonde chega e da onde sai, tá? Se o traçado for norte e sul, 1. Se for leste-oeste, 2. Qualquer um diagonal, 3. Um ponto curtinho, começou com 4, você sabe que ela é curta, vai só ligar um ponto no outro, tá? E até capital, 0. Isso serve para estado e serve para o país, tá bom? As que chegam, as estaduais que vêm até... Ah, verdade, é um ponto importante. As estaduais que saem de Cuiabá, é 0 alguma coisa. A gente geralmente conhece, Estrada de Chapada, Estrada do Manso, né? As estaduais, que é daqui. Né? Estrada de não sei o que lá. É porque a gente pega as referências mais fáceis, né? Mas tudo é 0 alguma coisa. E nem eu sei qual que é 0. Sei que tem uma 070, eu acho que é da Chapada que é 070, né? De Cáceres, quer? Aí eu já viu mesmo. Ó. Não, mas a 0, eu acho que de Chapada, depois a gente vê. A da guia é 010. A da guia é 010, tá? Da guia. Depois a gente vê. Mas, ó, 0 Cuiabá se for estadual. Se for federal, é até Brasília. Não tem nada a ver com Cuiabá, tá bom?
70, olha só outro marco, criação do Mato Grosso do Sul. Gente, professor, cadê o ano aí? Não, o ano vocês têm que decorar. Galera, esse ano aí é importante vocês decorarem, ele direto ele aparece. Falou da divisão do estado em geografia do Mato Grosso, joga uma data e o ano. Muito comum, tá, galera? Não é pressãozinha de prof, não. Mas vamos lá. Pô, primeiro, você sabe que é na década de 70. Lembra? Tudo acontece na década de 70, pra gente entender a geografia. Professor, beleza, eu sei que é 1970 e alguma coisa, né? Show de bola. Passo gigante. Aí, pô, tá pouco 7 para criação. Então a gente aumenta um. Então, você sabe o ano agora, né? 1900 e... Tá pouco 7, aumenta um, gente. Coloco aqui, ó. Um 7 aqui no lugar de 0. 1977. E aí, professor, qual que é o dia, qual que é o ano? Bom, tem um dia que ele é muito peculiar, que é um dia festivo para crianças no país, mas também é um dia festivo, é um dia religioso também no país, que é 12 de outubro. Mas ia ficar muito fácil 12 de outubro. Então você vai para um dia antes. Beleza? Muito fácil, 12. Ai, 12 de outubro. Ai, dia das crianças. Ai. Não. Ai, mas ó, veja só. No dia 11 de outubro de 1977, criou-se o estado de... Foi criado um estado. Dividiu... O Mato Grosso já existia. Dividiu e criou um novo. Criou o estado do Mato Grosso do Sul. É feriado lá. Pô, deve ser massa, né? Imagina se cair numa quarta, o 11 de outubro. A galera vai ficar... Olha o recesso, velho. Quarta, quinta, emenda. Pô, quem que vai querer trabalhar? Sexta-feira é sacanagem, né? Falar, ah, não, vem na sexta. Ah, tá tirando, né? Você tá rompendo meu esquema. Vai de quarta até domingo, não dá vontade nem de voltar mais trabalhar, né? Então vamos ficar aqui em Mato Grosso mesmo, tá, gente? Aqui a gente vai... Ó, lá é feriado, porque foi a criação do Estado. Então, para eles, é uma data a ser lembrada, tá? Então, que dia mesmo, gente? Já fugiu aqui. Que dia que é? Não vou escrever aqui, porque eu vou perguntar no final da aula. Ó, me lembra de perguntar, tá? No final da aula. Obrigado. E aí, qual que é o pampeiro disso tudo? Lembra que existia projeto de integração, interesse nacional, né? O governo nacional queria integrar, pô, vamos desenvolver ali o Centro-Oeste, Amazônia, e tinha a ver com a parada aqui. Aí, dividiu o estado. Mas, professor, dividiu como que estava a situação do estado do Mato Grosso? A situação do estado do Mato Grosso estava o seguinte: a porção sul, colado no principal estado do Brasil, São Paulo. São Paulo, rapaz, de vento em polpa, indústria para tudo quanto é lado. Precisava de abastecimento. Abastecimento vinha da onde? Cara, vinha de quem estava perto. Gasta menos, andar menos, não é? Vinha de quem estava perto. Vinha da onde? Da região sul do Mato Grosso do Sul. Da porção sul do estado do Mato Grosso. Então, a porção sul do estado do Mato Grosso tinha lá um bom desenvolvimento, inclusive uma ferrovia, que chegava até lá, porque tinha que ser um transporte barato para atender São Paulo e ter esse diálogo. Então, lá estava legal, já tinham umas indústrias mais básicas, né? Tipo de erva mate, de alimento, simples de tecido, já tinha uma parada legal ali. Uma agricultura no sul. E na porção mais ao norte? Galera, na porção mais ao norte, eram algumas ilhas de criação de gado extensiva, daquele que não come ração igual nós, não. Daquele que anda bastante, tá? Ou seja, não era lá aquela coisa toda, bem espaço subaproveitado. E as cidades que ficaram remanescentes da época da mineração, que bombou, né? Teve um boom, né? A febre do ouro para cá. E tava lá, essa cidade antiga, nananã, Cuiabá era a capital, aí separou.
Cuiabá olhou para os outros aqui e falou, e agora? Né? O que a gente faz? Vamos promover um desenvolvimento, né? Vamos ocupar, vamos aproveitar o espação, esse pedação que a gente tem, né? Estamos com um monte de dívida, porque criou um Estado Novo zero bala. As dívidas, o cara continuou com o Estado velho, né? Agora sem a fonte de grana. Só esse pedaço aqui. Pronto. E aí começam-se os programas estaduais para colonização. Gente, e teve um monte de programa. Polo não sei o que lá, polo não sei o que lá, só polo centro, polo noroeste, tem os que começam com polo, tem uns 3. Aí tinha outros, e tinham programas que chegava assim, o estado de Mato Grosso fazia parcerias privadas de ver um cara imobiliário forte da região sul e falou, brother, seguinte, cara, tem um pedação de terra lá. Ah, quanto é o hectare? Se no Paraná valia 100 um hectare de terra, o cara falava, o governador, é R$1, né? Ah, vê, R$1. Claro, né, gente, dadas as devidas proporções, né, de acesso, o valor é um valor hipotético, eu estou jogando aqui, tá, gente? Mas assim, valores irrisórios, sabe? Coisa que um cara que tinha dificuldade de expandir sua propriedade rural no sul, rapaz, ele vendia o que ele tinha e pegava uma 10 vezes maior no Mato Grosso. E isso daí era um projeto de colonizações privadas. O Mato Grosso fazia acordo com grupos empresariais do ramo imobiliário. Tanto é tem uma cidade no norte, nesses programas de colonização. Então, ou seja, programas de colonização, galera, já vi alternativa falando assim, os programas de colonizações foram tanto de ordem pública como de ordem privada. Tá certo. A gente vê isso, a gente olha e fala, não, é só o Estado que faz isso. Não, teve de ordem privada também. A mais famosa delas se chama... como é que é? Ai, meu Deus, fugiu. Gente, às vezes me dá um branco. Não é sistema, mas o S já imobiliário do noroeste do Paraná. Não é sistema imobiliário, mas daqui a pouco eu descubro. Não sei o que lá, imobiliário do noroeste do Paraná. E você junta essa sigla ao nome da empresa. Sinop, maior cidade hoje da região norte. Ah, tá lá. Sinop foi criado na década... Que década? 70. Beleza? 74. Assim, quando terminou a construção da estrada para chegar até lá. A 163. Ah, mas faraônica, né? Olha o tamanho da BR. Não foi demorado, não. Foi 4 anos para entregar. Ó, programa de colonização. Aí, em 70, o que é território, tá, gente? Desconsiderando o que era o território antes, né? O que é hoje o espaço, né, do Mato Grosso, a parte norte do que era antes o Mato Grosso inteiro, tinha 34 municípios. 34. Quanto que tem hoje mesmo? 141. Eu não sou bom em matemática, mas 34, 70, cara, 4 vezes mais. Sobra ainda 5 municípios para dar de graça para alguém na matemática. Beleza? Então, quadruplicou. Isso é muita coisa, gente. A gente está falando da década de 70 para cá, menos de 50 anos esse processo. Tá? Mas foram assim, 2 décadas de muita pujança. A gente já sabe que tem mais de 10 anos que não se cria um município no estado. Ó, um plano nacional que foi criado também. Lembra lá, ó, estrutura nacional de interesse. Então tinha interesse estadual, interesse nacional. Plano Nacional de Desenvolvimento, PNDs, tá? 3 pilares, básico mesmo, para você conseguir efetivar o processo de ocupação. Implantação de infraestrutura de transporte e energia, lembra? Quero ocupar aquele espaço. Você precisa o quê? Chegar até lá. Você precisa de estrutura desse espaço, você precisa de energia nesse espaço. Não basta só o querer. Incentivos fiscais, o que é isso? É para atrair, né? Incentivos fiscais. Aqui, ó,
Você vai exportar soja, ó, filho. Não, você está produzindo soja lá? Até na década de 70, gente. Até 1977, o principal polo produtor de soja do Brasil era o Sul, região Sul. Lá dambava de produzir soja. Ô, filho, vai exportar soja, eu vou te dar um incentivo. Qual que é? Ó, você não vai pagar nada para exportar, nenhum tipo de imposto, né? Até hoje existe isso, Lei Candir é o nome dela, né? Foi uma lei criada para incentivar, uma lei derivada a isso. Apesar que eu desconfio que talvez hoje eles não precisem de tanto incentivo, mas enfim, isso é para discussões políticas, né? Mas rolou isso e deu certo. Atrai, poxa, você vai pagar menos um incentivo, né? E financeiros, como? Disponibilizou políticas de crédito, creditícias, né? Ou seja, ó, você tem uma margem aqui, tem um banco aqui, o BASA, teve concurso para esse, né? O BASA foi criado nesse contexto, beleza? O Banco da Amazônia, né? Vamos, ó, tem um banco específico para isso, ó, no Banco do Brasil tem um crédito específico para isso. Aí entra, deixa eu ver se está no próximo slide, se não tiver eu falo. Não está. Aí entra aquilo que o professor falou, lembra? O lance de multiescalares é porque tinha interesse de quem? Estadual, dividir o estado, a gente precisa ganhar dinheiro de alguma forma. Federal, a gente precisa fazer a integração do país. E o mundial, entra na onde? Nesse pampeiro todo? Também, mas é mais além do que isso. Gente, estava acontecendo, o multiescalares, eu vou colocar na conta aqui, da processo global, estava acontecendo a Revolução Verde. Professor, o que é Revolução Verde? Professor, os ambientalistas começaram a discutir que a gente precisa cuidar do nosso planeta. Não, não é. A Revolução Verde foi um processo global que começa lá no México e Estados Unidos para implementar técnicas modernas de produção agrícolas lá no México, né? Começa ali. E aí, grandes empresas, indústrias do segmento agrícola que produzem o quê? O que é técnica moderna, gente? Um maquinário eficiente, uma semente eficiente, selecionada, geneticamente modificada, sei lá, híbrida. Na prática foi exatamente isso. Opa, eu tenho interesse em você. Para quê? Para você comprar de mim. O que eu vendo? Eu vendo case, maquinários aqui, ó, colheitadeira, plantadeira, aquela que tem uns bração grandão, né? Eu vendo agrotóxicos, eu vendo adubo, fertilizante, eu vendo semente, beleza? Então tem uma gama. Gente, a modernização do campo não é só colocar um trator. Tem uma gama. Hoje, tudo quanto é canto que você olha num campo modernizado, você tem apetrechos tecnológicos. Desde drone. O mapeamento é drone. Tá? João, por que aquela planta ali está 1 centímetro menor que a outra? Tem isso. Não precisa chamar o João não, porque o sensor do drone já identifica isso. E já percebe o que ele precisa, sabe? Tá bem desse jeito mesmo. E aí o começo de todas essas técnicas modernas começa nos Estados Unidos, porque é um grande país desenvolvido que tinha grande produção no campo. Se a gente olha para o Japão, que era desenvolvido, poxa, os caras têm uma limitação ali no seu território. A gente olha para a Europa, lembra? A gente falou Mato Grosso seria o maior país da Europa, com exceção da Rússia. Então, ou seja, onde que tinha um espaço que tinha grana e capacidade para desenvolver técnicas modernas no campo, Estados Unidos. Esse cara, poxa, né? Foi querer, as grandes empresas pegou e jogou na roda. Que roda? Na roda global, chamada ONU. Chegou na roda. Gurizada, ó, tem uma coisa boa para vocês. Para quê? Para acabar com a fome, João, né? Mas o que é? Produzir mais bestão, né? Tá com fome por que não tem comida? Não tem comida porque não está produzindo bastante? Aí João pega e pensa, então tá bom, o que você tem aí? Aqui, maquinário.
Ah, demorou. Então, ou seja, oferece para o espaço mundial novos recursos técnicos, inclusive chegou com esse discurso mesmo, pessoal, não é historinha para boi dormir, não. A Revolução Verde começa com um discurso idealizado para acabar com a fome no mundo. Mas a grande questão é, a gente já sabe o final da história, a gente sabe que não acabou a fome no mundo, modernizando o campo de um monte de lugares, né? Porque a questão da fome é acesso, é ter recurso para comprar comida, porque a comida é uma mercadoria, tranquilo? Então, mas o que isso fez? Impulsionou a entrada de técnicas modernas nos países subdesenvolvidos, os quebrados, inclusive o Brasil. Tá bom? Para o Brasil chega no final da década de 70. Ô professor, mas e aí? O que tem a ver que você não passou o slide? Sabe esse negócio aqui? Disponibilizou políticas creditícias. Teve grana do FMI, Fundo Monetário Internacional, para isso. O Brasil, ó, toma. É para você financiar os caras que vão comprar maquinário, tá? Beleza? Então, ou seja, as políticas não foram só internas, tá? Mato Grosso entrou nas políticas de desenvolvimento agrícola externo a partir da Revolução Verde também. Por isso essa ideia de multi-escalares. Coisa doida isso, né, gente? Pronto. Esse beabá, pessoal, isso daí foi uma introduçãozinha e tal. Na próxima aula a gente vai destrinchar um pouquinho mais a produção agrícola, tá? Do processo de colonização, a gente vai entrar em mais detalhes, beleza? Mas é uma introdução assim para ficar sussa aí para vocês. E regionalização do Estado. Regionalizar, pessoal, é dividir. Pronto, é dividir. Você pegar um espaço e dividir. É claro, o espaço dividido, ele precisa ter algo em comum, né? A gente chama isso de unicidade. Facinho. Lembra a brincadeirinha que a gente fez aqui do norte, sul, leste, oeste? A gente vai fazer de novo. A gente faz de novo aqui com o nosso estado. Porque a principal regionalização do estado do Mato Grosso, a mais utilizada, a mais cobrada nas bancas, é a do IBGE, tá? Que vai pegar e dividir nosso estado em mesorregiões. Sussa, imagina o Mato Grosso um quadrado, ele é meio quadradão, né? Ele é um Bob Esponja, né? Bob Esponja, quase quadrado, ele é um Bob Esponja. Você pega o Bob Esponja, separa o norte, separa o norte, maior região gigantesca, pedação, vocês estão vendo ali, região norte, separa o norte, você tentem fazer mentalmente isso, separa o norte e aí vai te sobrar 4 regiões, um total de 5. E aí ficou até mais fácil, Mato Grosso ele repete o Brasil no IBGE. O IBGE repete no Mato Grosso o que ele fez com o Brasil, dividindo em 5 regiões também o Mato Grosso. Tá? A gente vai pegar região norte, nordeste, sudeste, assim como o Brasil. Agora as outras duas que mudam um pouco. Tá? Por quê? Porque virou um triozinho lá no sul. Então você vai pegar Nordeste e Noroeste, né, assim como a gente fez, Nordeste e Noroeste, e o do meio, é o centro, mas no sul. Centro-sul já era, tá bom? Norte, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Centro-Sul. De boa, gente. Mais ou menos, né? Lembra, Nordeste, Noroeste, Norte, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Centro-Sul, beleza? Mas e aí, dessas regiões aí? A gente vai aprofundar nelas, mas ó, aqui fica produção de grãos norte. Tá? Ou às vezes quando eles chamam nortão, tá falando que é grandão. Né? Beleza, então. Produção de grão, norte, é o que produz aí. Professor, e aí? E as outras? Centro-sul é onde está a capital. Concentração populacional, concentração industrial, beleza? Região Centro-Sul ali tem esse caráter da concentração, tá? Pantanal, professor, e aí, Pantanal tá para onde? Pô, Pantanal fica no cantinho para cá, né? Fica no cantinho para cá, então você vai pegar aí, sudoeste, né? A região do Pantanal, se lembrar de Cáceres, daquelas cidades ali que fica mais penetrada ali pro Pantanal, tranquilo? Aí, nordeste, galera, nordeste vai ser ali o Vale do Xingu, pode falar ali na região do nordeste, o Vale do Xingu, o Vale do Araguaia é para lá também, apesar de ser rios grandes, mas com bacias hidrográficas distintas, e a gente vai ver isso mais para frente, tá? Não precisa se preocupar com isso não, tá bom? E o Sudeste Barra, né? A famosa Barra de Garças, que gracinha ela. Gente,
Isso daqui, essas 5 regiões, IBGE, mas eu coloquei essa outra proposta aqui, não precisa bugar a cabeça de vocês. Essa outra proposta, menos usada, mas tem uma região que às vezes ela vem, tá? Uma região dessa outra aqui. Aqui é uma proposta utilizada pelo IMEA, mas só que é muito comum nos órgãos mais estaduais dividirem mais, né? Se divide mais, tem mais detalhes de cada região, né? Aqui o que eu quero pegar para vocês é a região norte, como ela está diferentona. Aqui a gente vai ter o norte de número 2 e aqui a gente vai ter o médio norte de número 4. Então pode ser, se aleatoriamente falar médio norte, você vai lembrar das cidades do agronegócio, tá bom? Tem um triozinho, que é facinho, claro, que é um resumo, não são só elas, mas tem um triozinho. A mais ao norte, que ainda está no médio norte, é Sinop, que a gente viu aqui. Sociedade imobiliária, gente. Ah, meu Deus, como que eu esqueci sociedade? Ó, Sinop, Sorriso, Lucas. Trio. Pega essa tríade. Na verdade, não está nessa ordem, tá, gente? O Lucas está ali. 3 cidades importantes do agronegócio. Sinop, Sorriso, Lucas. Show de bola? Então, tudo aonde? No Médio Norte. Quando olha para esse. Então, ouviu no Médio Norte, lembra lá que é aquela força punjante, tá? Isso, da produção. Pessoal, agora a gente entra numa bateria aqui dos aspectos naturais do estado do Mato Grosso, tá? Agora a gente vai destrinchar aí até o final da aula de hoje sobre os aspectos naturais. Aí vai ter muita palavrinha e tal, mas vamos ver o que a gente pode ir para amortecer. Umas palavrinhas meio diferentes, conceitos, né? Mas nada muito diferentão, não. O que a gente vai ver do Mato Grosso? Os climas, na verdade é para ter clima aqui, né? O clima do Mato Grosso, é porque são 2. A gente vai ver vegetação, relevo e hidrografia, tá bom? A gente vai ver esse quarteto aí do aspecto natural do nosso estado. E tem 2 coisas muito importantes que vai fazer sentido quando a gente olhar na vegetação, no clima, na hidrografia e no relevo do estado. Tem 2 coisas aqui que tá no primeiro slide, que é a posição, lembra da posição? Posição do nosso estado. Cara, ela ajuda, facilita muito o entendimento de muita coisa. Sério mesmo, de coração. A posição do nosso estado no continente, centro do continente, e também tectônica. Ah, pessoal, como assim? Uma coisa, outra coisa? Galera, essa TV pode riscar? Não? Pode? Ó, a gente vai ter aqui, ó, o continente, todos os continentes, todas as massas do nosso planeta dividido em placas tectônicas. Nosso planeta é trincado, né? As placas tectônicas. Então, em todo lugar a gente vai estar grandes placas, né? Que são porções da litosfera. Na preta, que aqui já tem azul. A placa tectônica ao qual está a América do Sul, que é a placa sul-americana, ela vai estar aqui, ó, beirando o continente ao oeste. Entretanto, ela vai sair do continente quando for aqui para o lado do Brasil, né? Por isso que aqui, sempre nos limites de placas tectônicas, que acontecem os maiores pampeiros tectônicos, né? É vulcão, é terremoto forte, é montanhas. E aí, ó, Brasil foge disso e Mato Grosso também foge disso. Isso quer dizer o quê, professor? Mais para frente a gente vai ver que inclusive o relevo e algumas coisas da hidrografia faz muito sentido quando a gente olha de forma geral. A posição do nosso estado no centro de uma placa tectônica. O principal fator é o seguinte, quando a gente olha na borda da placa tectônica, aqui tem uma placa que se chama de Nazca, bem para cá, ó, outra placa. Essa placa de Nazca, ela se movimenta para esse lado. As placas estão em constante movimento, porque lá para dentro tem muito magma, né? Energia, né, gente? O magma é quente, o núcleo do nosso planeta é quente e vai esquentando a coisa toda. Aí a gente já sabe o que acontece quando a gente deixa a coisa ferver com a tampa fechada, né? Começa a borbulhar, derrama água no fogão. Se a válvula não estiver funcionando na panela de pressão, é um perigoso acidente, né? Porque a pressão, ela precisa escape. E onde que é o escape? O movimento das placas, né? Então as placas se movimentam. E aqui o movimento delas é convergente, elas se encontram. E por isso, se encontram. A gente está falando grandes porções, né, da litosfera. Ela quer ocupar o mesmo espaço. E vai lá e,
dá um acidente, né, uma colisão das placas tectônicas, até que a placa mais densa, que é a mais baixa, por isso que é ocupada pelo oceano, porque ela está mais rebaixada, ela vai para debaixo da outra. E essa por de cima, ela fica enrugada na bordinha. Essa enrugada, ela só ergue e forma cadeia de montanhas. Show de bola? Ah, professor, mas e aí, o que tem a ver? Que é a Cordilheira dos Andes. Tem a ver, gente, que as massas continentais é muito comum ao longo do tempo geológico ela passar por esse processo de encontro de placas tectônicas, porque ela continua movimentando, não parou por ali. A força do núcleo não parou, então ela continua movimentando. Mas, por estar no centro, as últimas grandes transformações que aconteceu no nosso estado, abrupta nesse sentido, faz centenas de milhões de anos. Isso vai fazer com que, um spoilerzinho, deixa eu até apagar aqui. Isso vai fazer com que, milhões de anos, sem acontecer o choque de placa tectônica, formando uma montanha gigantesca, que muita água já passou. Literalmente. E água mole e pedra dura, no caso do relevo, desgasta. Que a gente vai ter no nosso território altitudes modestas, por exemplo. Tipo, a posição tectônica. Eu tive que fazer toda essa ilustração para você entender esse lance da posição tectônica. Então, ou seja, posição faz muito sentido para entender muita coisa no nosso estado. A posição tectônica para entender o relevo, que faz a gente entender o clima, né? Porque se a gente tivesse uma cadeia de montanha, a gente ia ter gelo, derretimento de gelo, rio que nasce a partir do derretimento de gelo, a gente não tem nada disso aqui. Tá? Isso simplifica muita coisa. Tá bom? A posição continental, a gente vai entender por que é seco pra caramba para uma parte do estado, quase um meio ano é seco, 5 meses, tranquilo? Isso vai fazer entender. Ah, latitude, né? Essa palavra aqui solta aqui, o professor estava passando o slide, ia passar a batida latitude. Não vou esquecer disso não, tá? Latitude. Pessoal, latitude nada mais é que a distância da linha do Equador. Tá visível para vocês a linha do Equador daqui? A distância da linha do Equador se chama latitude. Quanto maior a distância da linha do Equador, maior é a latitude. Então, se você falou, ah, professor, eu li lá que a questão estava falando assim, o estado do Mato Grosso que possui altas latitudes, epa, alta é muito, muito não faz sentido, porque a gente não está distante da linha do Equador. Tranquilo? Professor, mas o que isso tem a ver? Galerinha, a linha do Equador, ela demarca a circunferência máxima do nosso planeta, e ali por volta dela é onde o Sol, pá, morre não, vive muito. Olha, e bota a vida nisso, viu? É onde o Sol vai ter uma radiação ao longo da linha do Equador aqui, gente. Isso daqui é determinante, a gente vai ver isso, mas deixa eu adiantar porque está esse globo aqui que eu printei no Google Maps. Aqui, ó. A gente vai ter essas duas outras linhas paralelas à linha do Equador que se chama trópicos. Trópico de Câncer para o norte e trópico de Capricórnio para o sul. Ah, eu não vou lembrar. Pô, gente, Brasil, Capricórnio, Córnio, tá? Vai lembrar. Não? Não lá em casa. Ó, então, não é aqui, tá, gente? O professor deu uma exagerada aqui, tá? Vai ser bem pra cá, onde vai passar aqui, aqui, e mais ao norte também, tá? Tem uma certa distância. É porque o print não cabe todo os 180 graus do nosso planeta, de extremo norte e de extremo sul, beleza? Mas, enfim, o que o professor quer dizer para vocês? Que os trópicos, eles limitam a incidência da radiação solar perpendicular, que é reta, ângulo reto. E isso significa, poxa, gente, todo dia a gente vê o sol nascendo e o sol se pondo. Quando você vê que o sol está no horizonte, a radiação dele é assim. É do jeito que você está vendo mesmo. A radiação dele é inclinada. Quando vai chegando ao meio-dia, o que vai acontecendo? A radiação dele vai ficando mais reta, não vai? Quando é mais quente? Meio-dia ou 7 horas da manhã? Meio-dia ou 6 horas da tarde? É porque ele já está um bom tempo aqui, ó. Né? Ele já está umas 2 horas. Enfim, essa lógica do movimento de rotação, claro que aqui
a gente está falando ao longo do ano, né? Esse movimento de rotação, né? O Sol nasce, mas ao longo aqui dessas áreas é onde vai ser mais quente o nosso planeta. Significa que quanto a gente mais se distancia da linha do Equador, mais frio é. E quanto mais perto a gente está na linha do Equador, mais quente é. Isso ajuda a entender uma porrada de coisa aqui, tá, gente? Pega aí, posição e latitude, a gente vai ver isso demais. Deixa eu apagar aqui e aqui. E já começamos vendo agora, ó, no 12. Aqui, ó. Sobre o clima de Mato Grosso. Pronto, clima do Mato Grosso. Cara, cobrado. As bancas, elas gostam muito de cobrar a geografia física do estado do Mato Grosso, tá? É porque é massa. A geografia física do estado do Mato Grosso é muito diversificada. Ela é muito legal. Primeiro, a gente tem que aprender uma coisinha. Diferença de tempo e de clima. Basicão mesmo. Clima é o que a gente dá e classifica um comportamento anual de uma certa localidade. Tá? Ou seja, comportamento anual, de onde a gente mora. O que a gente espera que aconteça no decorrer do ano? Esperando a atmosfera. Vamos levar em consideração dois elementos. Elemento temperatura e elemento umidade. Olhando esses dois elementos, o que a gente espera que aconteça durante o ano? Bom, quanto à umidade, seca e chuva. Quanto à temperatura? Frio, muito frio. Ó, durante o ano. Gente, teve ano retrasado, teve um ano aqui perto, não foi o ano passado, tenho certeza, pode ser o retrasado ou o outro anterior, que não fez um frio no ano. Foi? 2019? Não teve um friozinho. Que você comprou. Ah, mas é sempre esse ano. Comprou casaco esse ano? Gente, comprem, vai fazer frio, porque ela não comprou, tá? Vamos comprar casaco esse ano. Acesse lá a Shopee, vai ter uma promoção especial. Shein é muito bom para comprar roupa. Ah lá, Davi Ferrari tá aqui, gurizão. Doido para vender para vocês. Gente, olha só. É uma coisa que pode acontecer. E quando acontece o frio, quanto tempo que dura? 3. Quando é uma massa que recarrega a outra, dura 5. Mas não passa disso. Pode ser que esses 3 dias visite a gente 2 vezes, 3 vezes, nenhuma vez. Então, ou seja, durante o ano, frio, 10 dias no ano, estourando, 360 dias, 365. Então o frio não é, temperatura baixa, não é algo marcante no nosso clima. Mas o que? Temperatura alta. O que a gente sabe que vai fazer calor, mas há uma diferença durante o ano. Umidade. Beleza? Esse é o clima tropical. Vocês descreveram com tranquilidade, olhando para a realidade de vida nossa, o clima tropical. A gente chama de tropical típico ou tropical continental, beleza? Esse é o nomezinho dele, tá? Que tem 2 estações, um inverno seco e um verão chuvoso, tá? Então, o clima é isso, é você definir o comportamento. Então, se você chegar, ai meu Deus, amanheceu com clima chuvoso. Não, amanheceu com clima tropical típico. O tempo está chuvoso, tá? Então, para a condição imediata, a gente vai aplicar o conceito tempo. E o que influencia quando a gente olha para o clima? Para o clima ser seco um período e úmido outro, quente o ano inteiro. O que faz ele ser assim? Os fatores. Os fatores são as condições da localidade onde ele está. O que tem ali que faz ele ser assim? Tá bom? As condições. Pode ser a latitude, olha ela pingando de novo. Pode ser a altitude, pode ser a continentalidade, massa de ar e vegetação. Aqui eu limitei para colocar os fatores que são bem presentes nos climas, porque o nosso estado possui 2 climas do Mato Grosso, nos 2 climas de Mato Grosso. A gente se reservou a esses 5 fatores somente, tá? Pessoal, cuidado aqui com essa parte aqui. Não significa que a altitude necessariamente... A altitude elevada? Não. A altitude é a altimetria do espaço. A altitude pode ser
bem elevada, razoavelmente elevada, ou genericamente baixa, modesta, que é a realidade do nosso estado, tá bom? Vamos lá. A classificação climática, gente, eu coloquei classificação, dois autores de classificação principal, da classificação mundial mesmo, do clima, inclusive usado no nosso estado, tranquilo, o outro não vai cair, são esses mesmos caras mesmo. Na verdade, nem não precisava, porque houve uma questão que falou segunda classificação de Köppen. Eu falei, cara, que danado, cara. Para que dificultar? Por que não falou segundo o clima? Né? Colocou a classificação do nome do cara, né? Para confundir, para ver se o cara, ai meu Deus, eu nunca ouvi falar desse cara, né? E agora? Não, só para causar confusão, tá? Aqui é uma classificação de Köppen e aqui a outra é a classificação de Strahlen. São as duas principais classificações usadas no mundo. A principal usada no Brasil é essa. Porque essa daqui, de Köppen, ela é mais, tem um pouquinho mais de variações. Mas quando a gente olha para o Mato Grosso, as duas são idênticas. Beleza? As duas, olha aqui é porque o mapa do Brasil inteiro. Olha só o Mato Grosso aqui, ó. As duas são idênticas. Mostra o Mato Grosso com dois tipos climáticos. As duas classificações, tá? Então, é uma afirmação que você vai ter na sua cabecinha. O estado do Mato Grosso possui apenas dois tipos de clima. Um, vocês já moram nele e estão gabaritados, né? É a hora que você vai, que mentira, isso daqui não acontece, né? Uma coisa você já vai saber. A de Köppen, ela vai ter algumas nomenclaturas um pouquinho diferentes. Ela é menos utilizada, tá, gente? Mas pode ser que utilize. E vai mostrar a parte mais ao norte está mais perto da linha do Equador, né? Está mais perto da linha do Equador, vai aumentando não só a temperatura, como também a umidade. Isso, ó a latitude. Por isso que a gente vai usar a posição e a latitude sempre. Por isso que a Amazônia está ao norte. Por isso que o Cerrado está mais ao sul, tá bom? São regrinhas que vai ser infalível. Ó, aumentou mais perto da linha do Equador, mais úmido e mais calor, tá bom? Mais úmido e mais calor, então você já sabe que você vai ter mais chuva do que a gente, que está mais para o sul do estado, que estamos no centro-sul, de boa? E aqui nesse caso a gente vai chamar de tropical de monções. E o Köppen, ele dá letrinha para seguir os climas, ele coloca uma classificação de letras, né? Ele usa o alfabeto para fazer sua classificação. E a letra A é a proximidade, mostra a primeira letra com A maiúsculo, é a proximidade à linha do Equador, que é a área tropical, né? Ele usa isso. Então, por isso que tá os dois tipos de clima nas letrinhas, e não vai cair nunca isso aqui, tipo, de cobrar só a letrinha, né? Mas vamos lá, já estamos aqui mesmo, né? A tropical, os dois tropicais, aí o M e o W muda de acordo com a umidade. Um denunciou a distância do Equador, que consequentemente está denunciando a temperatura, e o outro está denunciando para nós a umidade. Um está falando que o M é de monções e o W é de savana. Qual que é a diferença? Monções, gente, chuva, monção é chuva. Monções, muita chuva, chuva elevada, então o clima que está na parte ao norte é mais umidade, beleza? E por isso que se chama tropical de monção pelo Köppen, tá? E o W, savana, savânico, um clima savânico. Savana é uma espécie vegetal que se adapta a duas estações do ano, não pela temperatura, mas sim pela umidade, tá bom? Então, quando vocês vê savana, não só na classificação de Köppen, você vai lembrar seco e úmido. Um período seco, um período úmido. De boa? Lá em Rondônia, quantos meses de seca? 2? Gente, sabe por quê? Ah, você chegou quando aqui? Em outubro? Ah. É porque tem um lance, a questão da estiagem em período de seca. Galera, professor, então esse daqui tem um período de seca e esse não tem. Gente, a gente está falando de uma linha traçada, que é como se fosse um pé aqui, outro aqui, né? Imagina, professor, você está meio com os dois pés, não é? Então quer dizer que no período do ano um pé
vai ficar molhado, o outro vai ficar seco, né? Claro que não, né? O clima ele não respeita o mapeamento, né? Ele não vai respeitar isso. Existiu toda uma área de transição. Quanto mais você se distancia da parte azul, o período de estiagem aumenta. Quanto mais você se aproxima da parte azul, o período de estiagem aumenta. Quanto mais você do período do clima que é mais úmido, quanto mais você penetra no clima úmido, menor a chance de ter um período de estiagem. Quanto mais na periferia você chega dele, maior a chance de você ter um período de estiagem. Porque no Mato Grosso inteiro, né, por mais que a gente tenha um clima úmido, esse clima ele ainda é suscetível à estiagem, tá, gente? Porque olhando para o mapa inteiro, aí a gente vai lá para o Strale, que vai dar os nomes mais utilizados nas provas, tá? Que vai falar que aquele que era de monções, aquele vira tropical úmido para a realidade do Mato Grosso. Aquele que era savânico vai virar tropical. Ou tropical típico, ou tropical continental, tá bom? Até coloquei continental entre parênteses, porque o continental vai ajudar a gente entender por que tem esse período de seco. Lembra da posição? Posição, meio do continente. Isso é meio do continente, distante dos oceanos, tá? Isso influencia na umidade. Vamos lá. Se a gente vai ter aqui, ó, olha só, a fronteira dos dois tipos climáticos, olhando para o equatorial úmido, claro, a gente está olhando para o Brasil. Ele não, eu não quero ir para a Venezuela, né? Não, o clima não tem disso, não. Ele tá aqui, ó, para toda a galera, né? Pô, né? Para toda a galera, olha o tamanhão dele, olha o tamanhão dele. Velho, na parte do Mato Grosso, ele está no cantinho. O Mato Grosso pega a periferia do clima equatorial úmido. Por isso que é um clima conhecido por ter uma estação só, tá, gente? Qual que é a estação dele? Quente e úmida. Beleza? Quando a galera vai lá no meiote, turma de Manaus, para combinar para jogar bola. Ô, João, vamos jogar? Vamos. Ah, que horas? Ah, vamos depois da chuva. Ah, não, pô, vamos mandar chuva, depois da chuva tem que lavar roupa, né? É uma referência de tempo, a chuva. O antes ou depois da chuva para essa galera, porque é todo dia que chove. Às vezes às vezes não chove 2 dias, 3 dias, mas a gente espera que todos os meses do ano tá chovendo, vai chover. Isso, a gente espera. Não, todos os dias é muito determinismo, né? Mas o ano inteiro vai ter chuva, não vai ter um intervalo de estiagem, a não ser que exista outros fenômenos, né, associados, externos, como o El Niño e Laninha, mas enfim. A gente não, a gente está na margem, então a gente está numa área que é meio que transitória. Então a gente pega essa parte aqui, ó, do clima tropical típico, Cuiabazão, 5 meses de estiagem. A gente sabe quais são os 5 meses. É o inverno seco. Pô, o inverno começa em junho. Pega os meses vizinhos. Junho, julho, agosto, setembro, né? Junho, maio, abril, né? Pega os meses vizinhos, já era. Você consegue achar o período de seca. Você vai indo para cá, você vê a galera que já está em Sinop, Alta Floresta, até Alta Floresta. Alta Floresta, pá, que fica bem no norte mesmo, eles ainda vão ter ali seus 2 meses e meio de estiagem, tá? É claro que a chance de precipitar no meio da estiagem lá é maior do que precipitar no meio da estiagem aqui. Que aí a gente já está bem mais definidinho no clima tropical. Tranquilo? Só para a gente não tomar cuidado para não provocar algumas afirmações radicais, tá? Então, ó, o equatorial úmido e o tropical continental. Lembra dos fatores? Deixa eu ver. Ah, coloquei ele aqui. O lance da latitude, né? Radiação. Quanto mais inclinado, mais frio. Quanto mais reto, mais quente. Show de bola, simples assim. O Mato Grosso ele se localiza em baixas latitudes. Se for fazer alguma afirmação sobre clima, sobre latitude, ou não só sobre clima, latitude ela é isolada, não necessariamente ela é um fator do clima. A latitude é a distância da linha do Equador, ponto, né? Pode ser usada em coordenadas geográficas, né? Em que hemisfério do planeta está o Mato Grosso? Hemisfério, a partir da linha do Equador, a gente define hemisfério, metade do planeta norte, metade sul. Mato Grosso é no hemisfério sul, né? Tem um pouco próximo aí da linha do Equador. Intervalo? Galera, ó, então a gente fica com Mato Grosso, baixas latitudes, a nossa próximo fator do clima, altitude, tá?
O fatores do clima é um pouquinho mais, porque ele ajuda a gente a destrinchar as outras características físicas, tá bom? É isso aí, vamos tomar uma aguinha, um café. Ah, gente, deixa eu sair correndo primeiro aqui então.